Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Você Licitante, e hoje temos um convidado muito especial, Jorge Drozzi. Você que já nos acompanha, nosso canal visa auxiliar você que é empreendedor, você que é autônomo, você que quer buscar uma nova profissão no mundo das licitações públicas, e nós trazemos as experiências de várias pessoas, que conseguem tanto auxiliar. O Jorge é engenheiro, e para ajudar você na sua decisão, o que você vai escolher para atuar, se você quer ajudar engenheiro, se você é engenheiro, quer trabalhar na área, para realmente abrir um pouco a cabeça. Tá? Eu agradeço ter aceito o nosso convite, tá? E vamos lá. O Jorge é engenheiro civil, 2011 formado na FURB. Tá? Ele trabalhou com execução de estaca de hélice contínua. Os nomes são um pouco diferentes para a gente. De 2011 a 2015, na Nacionais Fundação. Tá? 2015 a 2018 foi engenheiro de prefeitura de órgão público. Tá? Então vai conseguir trazer uma experiência de como foi o lado deles. Né? 2018 fundou a DRK, né, que é a sua empresa, que atua hoje com fundações, né? E também fez especialização em 2018, 2020, em especialização em fundações e contenções. Então, realmente, tá aí. E fora, que ele não colocou aqui, mas fora que tem uma mão na cozinha, um hobby que é... Essa parte já é... Isso é a parte já, né? Mas todo mundo fala que pizza, é macarrão, é de tudo. Hobby é importante, pessoal, para ter. É um desestresse na vida, é uma fuga. Isso aí. Porque o dia a dia realmente é pegado, licitação é pegado, o trabalho é pegado. E é bacana você ter sempre uma... Eu só não trago o nosso vinho aqui porque eu gosto muito de vinho, gosto de estudar sobre isso, mas quem sabe lá a gente faz um outro dia um podcast mais apurado, mais descontraído. Fazer um ao vivo daí, né? Bom, eu queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui, né? Para mim é uma honra estar aqui com você já, amigo de longa data, né? E poder estar trazendo um pouco da minha experiência e compartilhando o conhecimento, né? Que eu acho que é o mais importante, né? E também gostaria de parabenizar você pelo teu trabalho devido a isso, né? Porque eu acho que o mais importante acho que a evolução pessoal acontece quando você compartilha o conhecimento. Então, eu acho que isso é que é o mais importante, tanto pessoal quanto profissional. Então, a ideia de compartilhar o conhecimento, eu acho que é o importante, tanto, né? É isso aí. Tudo na vida, né? Então, eu acho que parabéns pelo teu trabalho, pelo teu canal. Estamos aí na tentativa, né? A ideia é sempre trazer esse conhecimento. Às vezes cada um tem sempre uma coisa nova para trazer. E se a gente não força, né, a pessoa vir conversar, porque assim, no bate-papo, quando a gente está descontraído, a gente solta muito conhecimento. E às vezes é importante a gente colocar a presença da pessoa, corpo físico. A gente tá, claro, né, diante de uma câmera, mas é justamente para trazer aquilo que a gente já faz no dia a dia para realmente começar a passar essas informações. Todo mundo tem muito conhecimento para passar e acaba tendo um pouco de receio. Né? Mas é isso mesmo. E, Jorge, primeiro eu quero saber, por que escolheu engenharia? Né? Cara, engenharia entrou na minha vida, eu acho que na verdade foram os caminhos que a vida nos proporciona e que a gente escolhe, né? Não gostava de português. Não, até que eu ia bem em português. Português eu acho que era aquele aluno mediano de português, né? Mas as matérias exatas, né? Matemática, física, eu sempre fui bem, sempre gostei disso aí, né? Mas eu acho que a maior influência de eu ter escolhido engenharia, acho que foi meu avô, né? Meu avô, ele era construtor, né? Ele era carpinteiro, né? Então, há muitos anos atrás, aqui em Pelotas, ele construía casas para muita gente, né? Então, na minha infância, eu convivi, a minha infância inteira, praticamente, eu convivi com ele. Então, ele fazendo alguma coisa de carpintaria, né? Então, é uma coisa que me chamou a atenção. E aí, com o passar do tempo, quando vai chegando a vida adulta, você tem que tomar um rumo, né? Então, como eu tinha mais afinidade, por bem eu escolhi engenharia. E fiz uma boa escolha, né? Não me arrependo disso. É difícil, né? Quando a gente está chegando a esse momento de decidir o que você escolhe, né? Se vai para um lado, vai para o outro. Aí começa, você tá lá para se formar, aí começa a fazer aquelas feiras de profissões para você começar
a olhar, né, eu me recordo, né, quando eu fui para escolher, né, a gente não tinha tanta evolução da internet, essas informações, era difícil, né, você pensar, por exemplo, eu vou acompanhar um advogado, vou acompanhar um engenheiro. Cara, é difícil, isso é difícil. Porque é um conhecimento que você não tem, então é um universo totalmente desconhecido, né? Então, para você entrar, começar a pisar nisso aí E é interessante porque hoje o jovem tem a facilidade de colocar lá, dar um Google, começar a acompanhar aquele engenheiro que, por exemplo, é bem reconhecido. Não, ele consegue ter o contato da profissão. Né? E tem muitos profissionais que eles são criadores de conteúdo nessa área, então é muito mais fácil, tem muito mais acesso hoje em dia, né? Porque eu me recordava dessas feiras de profissão, você vai, aí você tá lá, daqui a pouco, né? E assim, a gente lembra agora, depois de formado. Aí você ia conversar com alguém, o cara tava lá no 2º ano da faculdade, aí ele te vende só lorota, só mentira. É bem isso mesmo, cara. Porque ele tá encantado com aquilo que ele escolheu, não faz nem ideia, e daí ele passa adiante para um monte de gente que não sabe, né? Aí o cara volta da feira, eu vou escolher bioquímica. Putz, vai escolher um negócio lá que não tem nada a ver. Eu fico pensando, mas como que a pessoa foi lá, visitou e decidiu aquilo? Não tem como. Porque, claro que daí a pessoa te encanta, te faz, mas é muito difícil, né? Não, eu lembro também que quando eu fiz a minha graduação na FURB, lá em Blumenau, né? E eu lembro que o portfólio da FURB na época era tinha para engenharia civil, né? Era um engenheiro, claro, né? Com a roupa de obra e tal, com capacete, e daí na outra, assim, um empresário, todo engravatado, carrão e tal, então era essa a impressão que eles passavam. Mas aí depois que você começa a trabalhar, a realidade é um pouco diferente do que tá naquele portfólio, né? O carrão se torna mais aquele... Não, é um carrão pra mim, né? É a tua prioridade, na verdade, né? E eu vi uma frase que às vezes a gente vê, né, a pessoa com um carrão, mas a gente tem a noção do que ela gastou, né? Ela financeiramente, você sabe quanto ela gastou, não o que realmente ela tem, né? Então, esse mundo de aparências. Mas assim, quem quer gastar, gasta, não faz, quer ficar devendo, olha... Pode ter isso indiferente, cada um tem a sua prioridade, tem a sua vontade, né? Mas... Eu acho interessante, tem gente que vem pro mundo e consegue se desprender totalmente de materiais e consegue viajar, consegue fazer as coisas. Eu não sou essa pessoa. E tem pessoas que ficam mais presas, preocupadas em resolver tudo, né? Eu acredito que eu me encaixo mais nessa posição também, né? Ainda mais engenheiro, né? Tem que estar tudo planejado. Tudo planejado, tudo na ponta do lápis, né? Então... Mas assim, eu não me arrependo em nada, acho que foi uma boa escolha que eu fiz, né? E a engenharia, ela tem várias áreas, né? Ela não é uma só, né? Ela é muito ampla, né? Não existe hoje em dia como um engenheiro falar que ele é um engenheiro de tudo. Isso aí, se um engenheiro falar que ele é um engenheiro de tudo, ele tá mentindo, porque não consegue, não adianta. Não adianta falar que ele é um engenheiro de obra, é um projetista de pontes, é um projetista de estrutura e é um projetista de avião, por exemplo, que engloba a engenharia também, né? Mas na área jurídica é a mesma coisa, né? Você tem o básico, né, o beabá, né? Isso é da medicina, é tudo, né? Você tem o beabá que todo mundo consegue fazer, mas tem algumas coisas dentro da profissão que você gosta mais, né, de fazer, né? Eu tenho algumas coisas que, olha, eu atuo só na área pública. Eu gosto mais de atuar na área pública, porque mas veja, eu me sinto melhor, mais confortável. Se você tentar trabalhar em todas as áreas, você não vai conseguir fazer um trabalho um trabalho de qualidade, né? Onde você se sinta satisfeito com o trabalho que você está desenvolvendo e ainda mais ter lucro com isso, né? Então, eu acho que... Você veja só na licitação, né, que parece ser um ramo específico, depois que você opta por licitação, você pode tanto optar fazer só pregão eletrônico, você pode optar fazer só dispensa eletrônica, você pode optar nas modalidades e ainda assim, dentro das modalidades, você pode nichar produto e nichar serviço ainda. O próprio mundo das licitações é muito amplo, né? Então tem muita coisa para se explorar ali dentro, né? E me diga uma coisa, você formou lá em 2011, já começou a trabalhar? Já, cara, foi assim, na verdade... Porque assim, tô vendo aqui que você tava fazendo estaca de hélice, então eu não sei o que é hélice, né? Pegava hélice de avião, pô? Não. Tem
um significado aí. Mas o que acontece? Na época que eu me formei, a construção civil ela estava muito em alta, né? Então, eu acho que o ano de 2015 e 2016 foi um divisor de águas na construção civil, né? Já que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar com fundações, né? Que nesse caso da hélice contínua, a gente diz que é fundações profundas especiais, né? Por que é especial? Porque é um tipo de fundação que ele é específico para um tipo de solo. Para um tipo, porque o que acontece? O equipamento que faz a estaca hélice contínua é um trator de uma escavadeira hidráulica que ele é adaptado com uma torre, né? Essa torre ela é dimensionada para o suporte daquele trator, daquela escavadeira, aonde basicamente ela vai ter um trado que ela vai perfurar a estaca, só que esse trado ele é oco, é um trado oco, que na ponta do trado lá em cima da máquina é colocado, engatado, a gente chama de mangote, né? Mas a grosso modo é a mangueira. Uhum. Né? Então, o executor dessa estaca ele vai ter um projeto em mãos, né? Ele vai ter esse projeto em mãos, que ele vai olhar ali, eu tenho que fazer estaca aqui eu vou ter que fazer uma estaca de 80 centímetros de diâmetro, com profundidade de 20 metros, por exemplo. Você vai lá, ele começa a perfurar a estaca, vai lá, perfura, né? É uma máquina de grande porte, né? Porque para você perfurar uma estaca de 20 metros de profundidade com 80 centímetros de diâmetro, tem que ser um motor pesado, um motor forte, né? Com torque para fazer isso aí, né? Quando você atinge a profundidade do projeto, você começa a concretar a estaca de baixo, lá de baixo. Lá, porque é um trado oco, né? Então chegou lá embaixo, ele tem uma tampa, que com a pressão do concreto, porque esse concreto ele é pressurizado, né? Tem uma bomba do concreto, né? Uma bomba estacionária, que a gente diz, que aí ele começa a bombear esse concreto, ela vai lá em cima na torre e joga o concreto lá embaixo na ponta da estaca. Aí o operador da máquina vem puxando o trado e ele vai concretando, né? Tem uma velocidade para ele puxar esse trado, conforme o volume de concreto que entra dentro dessa estaca. Ele vem puxando até chegar em cima, aí é limpa, a cabeça da estaca ela é limpa com auxílio de uma máquina, uma reta-escavadeira, uma escavadeira hidráulica de pequeno porte, ela é limpa, né? Depois é tirado manualmente os resíduos que ainda ficam, né? E aí é inserida a armadura e fechada e espera dar a curva no concreto. Mas um fato importante é que esse concreto ele tem que ser muito fluido, né? Então ele tem que ser um concreto para leigo, né? Para quem não trabalha com isso, ele tem que ser um concreto mole, porque senão você não consegue fazer esse bombeamento, porque é muito alto, né? Muito alto, e esse concreto não pode desagregar lá embaixo também. E essas estacas, elas servem justamente para dar estabilidade numa obra? Não, elas servem para sustentar a obra, para segurar tudo. Para segurar tudo? Não, para segurar tudo, né? Por exemplo, chão mole, vai pegar num banco de areia. Exatamente, ele vai perfurar, ele pode perfurar, como pode ficar ali, depende do projeto. Né? Eu te falo porque existem licitações justamente de empresas, porque assim, tem empresas que são especialistas só fazer isso aqui. Isso, né? Exatamente. E tem licitações só para isso. Eu sei, né, e acho que não é só o poder público que peca nisso, acho que o particular também. Não fazem isso, né? Não. Tem algumas obras que são levantadas no chão mole. São. E o que acontece? É que, na verdade, eu trabalhei dos dois lados já, né? Como eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Itaiópolis, então eu trabalhei no lado que licitou e agora eu tô no outro lado, né? Então, sim. Eu convivi e tenho experiência dos dois lados. Agora, na parte de entrar em licitação, em fornecer o serviço, ainda eu estou engatinhando nessa área ainda, né? Porque é um universo desconhecido para mim, né? Então, é uma coisa que eu ainda tenho que aprimorar mais, né? Para poder entrar nessa área. Mas sim, o que você falou acontece, mais por... tudo hoje em dia na engenharia é tempo, tá? Todo mundo quer um projeto para ontem, quer uma obra para ontem, porque tudo é pressa, os cronogramas são apertados, o orçamento é apertado, então tudo é apertado. Os projetos são desenvolvidos, às vezes, na maioria das vezes, os projetos públicos, né, eles são desenvolvidos, às vezes, sem sequer investigar o subsolo, ou sem saber aonde vai ser executada essa obra. No caso aqui, eu faria, então, uma sondagem antes? Exato.
faz uma sondagem para depois verificar se qual que é executa uma qual que é o estaca. procedimento, né? A DRK Engenharia, né, ela surgiu, na verdade, com essa necessidade. Como eu trabalhava nesse período ali, até 2015, com execuções, tinha uma certa dificuldade do projeto. Em conversar com o projetista, em tirar dúvidas, né? Porque a engenharia geotécnica, que é o que eu trabalho hoje, ela não é uma engenharia exata. Por que ela não é uma engenharia exata? Porque nenhum solo é igual ao outro. Tá? A gente mora num país onde todas as regiões possuem perfis geotécnicos diferentes. Tá? Tem eu vou parafrasear agora o pai da mecânica dos solos, que se chama Kauterzag. Foi ele que desenvolveu todos o dimensionamento, parâmetros do solo, como você dimensionar um tipo de fundação para que ela fique estável, né? Ele é um austríaco, né? E quando ele veio para o Brasil, né, ele desenvolveu as técnicas dele na Europa, né? E basicamente, a grosso modo, lá na Europa, ou é argila ou é areia, né? Quando ele veio para o Brasil, se eu não me engano, agora salvo engano, na década de 20, eu acho que foi na década de 20, década de 30, ele ficou simplesmente abismado com o que ele viu. Ele falou, em uma frase que é clássica dele, que ele diz que o desafio dos engenheiros brasileiros é descobrir as intrínsecas propriedades dos solos brasileiros. Por quê? O nosso solo aqui no Brasil, a gente chama que ele é um solo residual, que é um solo que ele é resultante da decomposição das rochas. Cada região do Brasil tem um tipo de rocha. E cada decomposição de cada tipo de rocha gera um tipo de solo que tem um tipo de comportamento diferente. Então, esse é o desafio dos engenheiros brasileiros e é esse o ponto principal que acontece as falhas em obras, principalmente em obra pública, que não se sabe aonde, às vezes um projeto de uma escola, ou é feito um projeto básico de uma escola que é desenvolvido no país inteiro, né? Então, não se tem essa informação. Então, qual que seria o procedimento correto? É fazer uma sondagem. Existem vários tipos de sondagem, né, disponíveis no mercado. O mais comum que se utiliza hoje no Brasil é o SPT, né, que é o Standard Penetration Test, que é um tipo de teste que você consegue ter a estratigrafia metro a metro do solo, se tem presença de água ou não e a resistência do solo, né? No litoral de Santa Catarina, outro ensaio que é muito mais usado, na verdade que ele dá muito mais feeling ao projetista, é o ensaio CPT. É uma tecnologia que foi desenvolvida na Holanda e ela é um tipo de investigação que ela é feita por penetração. Então ela dá parâmetros a cada 20 centímetros, enquanto o SPT dá a cada 1 metro. Então é usada mais para solos moles, né? Na região de Itajaí, principalmente, que tem o porto, né? Tem a chegada do rio Itajaí ali, Itajaí Navegantes, ali é uma região de solos moles, ali de 30, 40 metros de solos moles. Então, não se pode, por exemplo, lá na região do litoral norte, a gente tem presença de solos moles, né? 30, 40 metros de solos moles. Aqui, no Planalto Norte de Santa Catarina, que é Itaiópolis, Mafra, Papanduva, a gente está em cima da bacia sedimentar do Paraná. Então, o material que tem aqui é um material mais resistente, mais arenoso, lá é solos moles. Então, não tem como você fazer o mesmo projeto aqui em Itaiópolis e fazer o mesmo projeto lá em Itajaí, ou lá em Florianópolis, ou em Joinville. O custo e a engenharia é totalmente diferente. Agora você está comentando sobre isso. Tá, e se eventualmente, porque assim, agora abre muita licitação para projetos em prefeituras, né? E assim, isso é uma crítica minha para os engenheiros, a maioria não participa. Fica Exatamente. Na mão de um monte, tem praticamente 100 licitações por dia de projetos e a galera não participa. Mas vamos lá. Se eu contrato alguém para fazer um projeto de uma escola, necessariamente ele teria que exigir um estudo do solo antes? Sim, mas não tenha dúvida. E para quem for executar, por exemplo, já está o projeto lá, e eu vou participar da licitação e eu não tenho estudo. O que acontece? As normas, as regras que a gente segue na engenharia, elas são regidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não é uma lei, mas existe uma jurisprudência que diz que
A norma técnica NBR, ela tem força de lei. Você, como advogado, você sabe melhor do que eu. Eu, né, ainda nessa parte, né, parte de legislação, ainda tem algumas lacunas ainda que precisam ser preenchidas, né? Mas o que acontece? A NBR 6122 de 2019, ela diz que é a norma de fundações, que foi atualizada agora recentemente, ela diz que toda edificação deve ser feito algum tipo de sondagem para saber qual o tipo de perfil de solo que tem ali. Indiferente disso, você vai estar pisando em ovos, você não vai saber o que você vai estar pisando num lugar que desconhecido. Então não tem como você fazer o mesmo projeto aqui em São Paulo, em Brusque, em Blumenau, é tudo diferente. Todo perfil geotécnico do Brasil ele é diferente. Então, às vezes uma discussão que eu tenho com alguns clientes é o que é. A gente fez um projeto no terreno e ele vai fazer outro projeto no lado, ou às vezes dois terrenos do lado, quer usar a mesma sondagem. Não dá, porque é diferente, a variação é muito alta. E eu digo que a engenharia geotécnica ela não é uma engenharia exata por esse motivo, devido à variação de solos que a gente tem no país inteiro. Olha que interessante, porque realmente a maioria de obras, assim, a gente participa de algumas licitações, tomada de preço, algumas concorrências, e você vê no corpo do projeto todo, né, da licitação, o projeto em si, mas você às vezes não vê a referência de sondagem. Às vezes uma obra grande não tem ali mencionado que tem sondagem. Isso não teria que estar no projeto também? Teria, obviamente. Obrigatoriamente deveria de estar no projeto. O que acontece? Eu vejo em algumas situações que algumas licitações é colocado um valor de verba para possíveis, só que não tem como você estimar um valor de verba porque você não sabe o que vai ter ali embaixo. Mas você sabe que licitação ela tem que ser bem programada, né? Óbvio. Eu digo assim, obra, se você vai contratar um projeto, você tem que tentar colocar o máximo, né? E eu te menciono isso porque às vezes uma empresa que vai participar, que vai executar aquela obra, ela tem que ter a noção de que ela está participando, ela vai ter responsabilidade naquela execução. Daqui um pouco, uma obra dessa dá uma fissura. Quem é o responsável? Quem executou a obra. Aí o cara vai começar uma discussão de projeto. Se você é engenheiro, né, você já tem essa experiência, é engenheiro, você já executa a obra e você sabe que o básico é você ter um estudo e você tem um projeto e você não tem estudo, talvez o que você teria que ter feito naquela licitação era ou pedir um esclarecimento para ver se tem aquele estudo, aquele ensaio, ou daqui a pouco para você impugnar e editar, olha, está faltando no projeto o ensaio, porque sem isso eu não vou conseguir executar. Eu digo assim, para você começar a fazer algo mais de forma séria, né? Mas o procedimento correto seria esse. O problema, um dos fatores que ajuda nesse tipo de problema é a falta de corpo técnico dentro das prefeituras. Isso é um problema seríssimo. Tá? Porque a prefeitura de Itaúbas hoje, imagino, deve ter um engenheiro, não sei como é que tá hoje. Acho que aqui é um engenheiro. É um engenheiro. Então, aqui em Itaúbas deveria ter pelo menos mas eu vejo que em todos os municípios que a gente atua, e assim, pode ser até às vezes um município até um pouquinho maior, às vezes falta corpo técnico. Falta corpo técnico, mas assim, falta corpo técnico e falta pessoal que faça planejamento. Também. Né? E assim, uma opinião minha, né? A gente vê isso, né? Vamos dizer, vou entrar no campo político da coisa, das promessas, né? Mas assim, eu não vou entrar no mérito propriamente, que isso acho que não é saudável para ninguém. Mas assim, o que muitos eu vejo errarem em discurso falar, olha, eu vou diminuir secretaria, eu vou diminuir ministério, eu vou diminuir isso. Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. O que eu vejo de erro é o seguinte, né? Se você vai diminuir a força de trabalho. Você vai, às vezes, alocar 1, 2, 3 secretarias para uma só, aí você vai fazer nada, porque você não vai dar conta disso. Por exemplo, se você vai pegar esporte e educação, colocar junto, às vezes não vai dar conta nem da educação, porque é muita coisa, né?
Porque assim, além de você ter o passivo, você tem que sempre estar organizando, você tem um passivo. Né? Você não vai iniciar, por exemplo, ó, eu estou iniciando numa secretaria nova e tá ok. Mas ela tem um passivo que você tem que arrumar, você tem que pensar no ativo, porque você tem que fazer coisa nova, você tem que melhorar. E agora, se você pegar isso em todas as secretarias, você nunca vai conseguir fazer nada. Agora, se você coloca algum gestor de ponta ruim, bom, daí é problema, aí é outro. Daí é outro. Mas eu acho legal você ter separado mais para você começar a abarcar mais frentes, né? Para justamente daqui um pouco vai pegar um departamento de infraestrutura, né? A gente não tem aqui, né? Vamos colocar uma secretaria de infraestrutura e ali você vai passar os projetos, ali você vai fazer algo mais técnico. Você começa, opa, eu tenho que ter um equipamento para fazer sondagem, eu tenho que ter ou assim, ou eu tenho que ter pessoas que sejam capazes de solicitar alguma coisa. Porque assim, ó, uma sondagem, quem que vai ter condição de pedir? É um engenheiro. É o técnico, né? Porque assim, o advogado não vai conseguir, porque não é do campo dele. Mas sabe né? que às vezes pedem, cara? Às vezes pedem, eu já peguei questão de perícia, que o advogado pediu sondagem, cara. O advogado pediu sondagem e a construtora não tinha feito. Então, mas assim, assim, é até feio, né, falar isso, né? Mas foi o advogado, tá, mas cadê a sondagem? Ah, não foi feito. E aí? Mas assim, é interessante porque quando a gente começar a mudar talvez essa mentalidade, deixar com menos é mais, para a execução de serviços, eu acho que quanto mais frentes você consegue abranger mais. Só que assim, tem que tomar muito cuidado para não colocar qualquer um. Porque só colocar um para dizer, isso é um problema sério. Né? Veja só, a gente tem 365 dias. Se você, por exemplo, quer iniciar algum departamento de cultura histórica, se você coloca uma pessoa para fazer isso 365 dias, ela vai produzir muita coisa. Resgatar uma história de um município, resgatar uma história de algum lugar. Né? Agora, se você vai colocar alguém à frente de uma indústria, né? Você tem muita coisa para planejar, muito empresário para visitar, muita ideia para colocar em prática. Mas se você colocar um monte de secretaria, você nunca vai conseguir fazer nada. E assim, não é nem porque ele não tem competência, é porque ele não vai conseguir. Né? É muita demanda. Né? Você pensa no Brasil todo, né? É interessante, né? É interessante. E a gente vê essa parte que você falou, falta de corpo técnico, né? Falta de corpo técnico. Mas é tudo, tudo. Cara, é isso aí. Hoje, só curiosidade. Se fosse pegar um município, sei lá, de 30 mil habitantes, você acha que precisaria de quantos engenheiros e arquitetos para rodar legal? Cara, eu acho que um arquiteto para a questão do planejamento urbano, tá? E análise de projetos, né? Que, na verdade, quem deveria analisar projetos é arquiteto, porque eles têm essa competência, né? Uhum. E é questão de fiscalização de obras e licitação, pelo menos uns 2, 3 engenheiros. Separado já. Separado, outra área, totalmente diferente. Porque fiscalização de obra é uma coisa, projeto totalmente diferente. E outra, um ponto importante é a questão da especialidade. Eu vejo muitos engenheiros de prefeitura fazendo projetos, mas veja que obras de prefeitura existem várias áreas de atuação, de especialidade. E não querendo criticar ou falando sobre a atribuição desse profissional, mas é que as especialidades elas existem para isso, né? Então, cada projeto específico, às vezes aquele profissional não tem tempo, até mesmo tempo. Às vezes o conhecimento talvez é menor que ele tem sobre aquele tipo de projeto, ou até mesmo o tempo dele, né? Porque a carga de trabalho dele fica muito acentuada, né? Então, se você vai fazer um projeto hidráulico, você tem que ter um conhecimento. Se você vai fazer um projeto estrutural, você tem que ter outro tipo de conhecimento. Aí você vai fazer fiscalização de obras. Cara, fiscalização de obras, você tem que estar ali full time em cima. Né? Porque a fiscalização é o que vai garantir a execução do projeto. Eu digo, se pensa uma execução de obra, se o cara concretou, você não consegue mais ver. Exatamente, então você tem que estar ali antes olhando para ver se aquela armadura realmente foi feita, ou se aquela estaca realmente foi feita. Teve agora recentemente, né, com as redes sociais, né,
ele não é mais deputado estadual hoje, mas ele era, e ele era um fiscal lá na região de Florianópolis. Em tudo que tinha problema de obra, ele estava lá. Aí teve uma situação muito interessante, que o edital, a licitação lá, tava lá tudo bonitinho, estacas e tal. Aí a obra parou. A obra parou porque a empresa não teve condições de terminar a obra, e aí eles foram reiniciar a obra, né? Porque daí foi feito todo um processo licitatório novamente, e foi lá, e aí eles fizeram uma vistoria em loco para ver como é que tava aquela obra, né? Eles foram lá e fizeram limpeza, porque já tinha mato e tudo mais, e começaram a mexer no terreno, e aí tinha uma retroescavadeira fazendo a limpeza no terreno, e ela bateu num bloco de fundações. Esse bloco de fundações mexeu. Aí ele falou, como que um bloco de fundações vai mexer só de bater lateralmente? Quando eles retiraram, quando eles foram ver, aquele bloco de fundações ainda tem um pilar com 3 pavimentos em cima, eles retiraram aquele bloco, a estaca estava com 50 centímetros de profundidade. E aí? E faz o que com aquela construção? Exatamente. E aí? Vai saber se depois estiver pronto vai dar tudo certo, se não vai? Entende? Então, é a questão do corpo técnico, projeto, fiscalização, execução, são 3 coisas distintas dentro da engenharia, que o mesmo profissional não deveria fazer. Você vê que é interessante, agora você falou na especialidade. A nova lei de licitações, a gente pegou agora, 2023, ela começa a ser obrigatória, ela reforça muito mais isso da especialidade. Vai ter um campo muito legal para vocês que são engenheiros, para nós que somos advogados, para outros profissionais que atuam na licitação, justamente para atuar como especialista. Ou seja, se tem um profissional na prefeitura que não dá conta desse ponto, vocês podem ser contratados como agentes externos para auxiliar a licitação, ou só naquele projeto executivo, ou durante a execução e o pós. Então vai abrir uma área interessante para isso. Mas eu acho que esse deveria ser o procedimento, né? Porque e o profissional dentro da prefeitura, ele deveria ficar só como um agente fiscalizador, tanto de projeto como de execução. Eu acho que nesse ponto, aí as coisas funcionariam melhor, porque você contrataria externamente um projeto de um profissional que seja especialista, né, na área, né? E esse profissional dentro dos órgãos públicos, ele seria um intermédio, né, um fiscalizador do dinheiro público. Na verdade, era ele que ia falar, não, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, isso aqui tá seguindo norma, isso aqui não tá, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá. Aí chega na hora da execução, ele vai falar, não, mas isso aqui no projeto tava assim, não tava assim. Aí a gente economiza, né? Isso economizaria muito, né? Como você trabalhou nessa empresa, a Nacional Fundações, ela atuava com obras públicas também, não? Atuava, inclusive nas obras da Petrobras, né? Trabalhei em duas unidades da Petrobras, na de Paulínia e na de Itaboraí. Então, trabalhava, mas acho que público era só isso aí, naquela época. Não, tinha mais. O aeroporto de Fortaleza também, teve o Mineirão, no estádio do Cruzeiro, nas obras da Copa do Mundo também, então trabalhou bastante com algum público. Só que naquela época, eu acho que era a Nacional em si não trabalhava com licitações, ela era terceirizada, né? Porque as construtoras, as empreiteiras ganhavam a obra e daí contratavam as empresas especializadas para fazer né? A parte específica, né? E de uma coisa, quando você fazia a engenharia, se falava em obra pública ou licitações dentro das grades? Não, jamais. Pelo menos na época que eu estudei. Qual que é a ideia de um engenheiro quando está fazendo ali? Ele vai sair... Tem algum norte, pelo menos, dentro da grade, alguma coisa, não? Não, na verdade... Porque assim, eu vejo hoje a licitação pública como um caminho de entrada para muito engenheiro que está sendo recém-formado. Mas por isso é a minha curiosidade. O que acontece? Esse conhecimento público dentro da grade curricular, pelo menos eu não tive, né? Eu fiz o meu curso na FURB, né, de 2006 a 2011, e a gente não teve esse conhecimento. Boa parte do conhecimento de engenharia, né, ou a área de atuação, você aprende com a prática, né? Você vai aprendendo com a prática. A faculdade mesmo, a graduação, ela te ensina mais termos técnicos, né, como
uma base, mas a questão de você trabalhar mesmo, você vai adquirindo um conhecimento e prática, né? Muita gente que se formou contigo tá na área ou boa parte desistiu? Cara, a minha turma, bicho, ela... Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer, tá? Porque eu caí numa turma de boas pessoas. Tenho bons amigos da engenharia. Os meus amigos que eu tenho que estudaram comigo, todos eles estão trabalhando com a engenharia. E todos Porque a gente vê hoje que... cara, mas... Eu não sei se também é a mentalidade ou se é um mundo diferente, uma Assim, entrada no mercado diferente. Às vezes eu considero um privilégio eu ter entrado na sala que eu entrei de engenharia, porque são bons amigos e são boas pessoas. Hoje todos eles ou estão em grandes construtoras ou bem empregados ou com as suas empresas bem alocadas no mercado. São pessoas íntegras, né, idôneas. Então eu acho que nessa parte eu levei sorte de entrar estar com pessoas boas, né? E essa questão de o mercado está sendo inflado de profissionais, acho que isso vai atrapalhar? Cara, eu acho que não. Atrapalha um pouco. Atrapalha no início, né? Questão do preço, né? Hoje tem muito essa, né? Pelo mais barato, né? Mas aquele negócio, né? Você vai conquistando o seu lugar no mercado com o trabalho que você vai desenvolvendo. Não é difícil, não é fácil. Aí eu digo que aquela crise que a gente teve em 2015 foi um divisor de águas na engenharia do Brasil, tá? Porque anterior a isso era obra para todo mundo, projeto para todo mundo. Depois que aconteceu aquela crise, que muitos ficaram desempregados, né? Teve muitos engenheiros que ficaram desempregados naquela época. Imagina que fora da engenharia também, né? Sim. Depois disso, porque antes, naquela época ali, até quando eu me formei, tinha muita vaga. Era muita vaga de emprego para engenharia. Eu recebia muitos e-mails. Vaga em tal construtora, vaga em tal órgão público, vaga em tal lugar. Eram muitas vagas de emprego. Depois disso, depois da crise. Até daquela crise, né, que aconteceu ali, o mercado ele ficou um pouco mais restrito, né? Porque as pessoas que investem hoje na construção civil ou em obras de engenharia, eles procuram por profissionais mais gabaritados e com mais experiência, né? Então, por mais que um recém-formado vai entrar no mercado, cara... Não vai chegar... Não é que ele não vai ter trabalho, até vai ter, mas para ele conseguir ter um lugar consolidado dentro do mercado, demora. Você sabe que eu sempre falei que isso de forma geral, né? A licitação ela te permite, mesmo você que está iniciando, a entrar já sendo grande às vezes. Porque assim, você pega sei lá, um projeto, uma licitação de 100 mil reais. Para você fechar 100 mil reais de projetos num ano, olha, você tem que entender quanta gente. É difícil, cara. É difícil. E a licitação, ela te permite ali. É difícil. Às vezes você ganhou uma no ano e você conseguiu se manter. E assim, ia ser tão bom o mercado para engenharia só de projetos, que eu vejo que os engenheiros novos têm um mercado ali, mas não está ficando na mão das grandes sempre. É que eu acho que assim, ó... Mas será que é medo? Cara... Ou é total desconhecimento mesmo? Eu acho que as duas coisas. Por falta do conhecimento, o medo de fazer alguma coisa sozinho, né? E o que eu vejo que muitos conhecidos fazem? Hoje fazem 10 anos e meio que eu tô formado, né? Então, nesses 10 anos aí de engenharia, eu mais aprendi do que eu passei conhecimento, né? Então, esses 10 anos foi um aprendizado absurdo. E foi esse aprendizado que me trouxe confiança para eu poder fazer esses projetos agora, né? Claro que estudos, prática, né? Então, eu acho que quem está entrando no mercado hoje, eles têm essa dificuldade por não ter essa experiência prática, né? Porque você sai da faculdade, da graduação, você sai cru. Aí, cara, você entra numa obra, bicho, que você pega um profissional aí. Comentando num outro podcast, e lembrando do médico, né? Eu espero que só o médico não saia tão cru assim, né? Pois é, cara. Mas não, porque, veja que a maioria dos médicos faz o quê? Vai fazer residência. Então, é um aprendizado, né? É um estágio, né? Dentro
É um processo de trainee, né? Porque Então isso que eu acho importante, essa questão desse processo de trainee, de treinamento, né? Dentro de qualquer profissão, na verdade, né? Não só da engenharia da medicina. E assim, na advocacia é legal também, se tivesse algo assim. Eu sei que algumas faculdades até fazem algumas parcerias, mas poucas. E daí a parte da prática, geralmente às vezes tem professores que não são tão habilitados nesse trato. Porque assim, uma coisa é você estar em sala de aula, outra é você estar em sala de aula e também advogando ou você trabalhando. Daí você consegue... Porque assim, o que o iniciante quer? O que o aluno ele quer? Ele quer dicas, né? Macetes, né? Exatamente. Teoria você consegue no livro, você consegue. Livro, né? Eu acho que a prática realmente é o que cativa mais, né? Cara, E talvez o docente acho que não vai conseguir passar tudo isso, mas uma parceria com um ou outro escritório, acho que o cara consegue. Porque assim, ele abre um pouco a mente, ele abre um pouco para as táticas de negócios. Isso é importante para toda a profissão, né? E fora que fazer o network, né? Mas é aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, né? Você compartilhar conhecimento é engrandecedor para todos, para quem tá... Porque por mais que eu tenha 10 anos de engenharia, mas se eu compartilhar o conhecimento que eu tenho com alguém, talvez essas pessoas podem trazer uma coisa que eu ainda não tive. Então esse networking, essa troca de informações, ela é muito rica. Mas a mesma... Você veja só, você já passou a tua especialidade, o pessoal está nos ouvindo. Se alguém tem dúvida alguma coisa, o Jorge lá faz isso. Eu sou uma empresa da mesma área, mas às vezes eu quero abrir um braço para uma outra região. Eu digo, você se expor ao mercado, você se expor ao público, na verdade, eu acho que hoje é o caminho. E uma coisa interessante na engenharia geotécnica, porque como eu fiz a especialização e vários outros cursos, né, fora da especialização, você consegue ter muito contato com outros engenheiros geotécnicos do Brasil inteiro. Então hoje eu tenho no Paraná, tenho aqui em Santa Catarina, São Paulo, no Ceará, eu tenho alguns contatos, no Espírito Santo também, tem alguns projetistas lá que eu conheço. Então o que acontece? Sempre quando um está entrando na área do outro, liga pro outro, e aí, como é que tá? Eu peguei um projeto lá, tal, como é que é o solo lá? O que dá para fazer? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Então, dentro do mundo geotécnico tem essa troca de informações, sabe? Então, a gente se ajuda, né? Então, isso é importante, né, cara? Porque, veja, você fazer um projeto aqui em Santa Catarina é muito diversificada. Não tem como falar, eu fiz uma obra, eu fiz um projeto lá em Santa Catarina. Tá, mas qual a região de Santa Catarina? A oeste de Santa Catarina, vou dar um exemplo, noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste, norte do Paraná, norte de São Paulo, até no Mato Grosso, existe uma coisa que a gente chama de derramamento de basalto. Então ali o solo que tem ali, ele é um solo resultante da decomposição do basalto, que é uma rocha ígnea resultante da solidificação da lava. Então, aquele tipo de solo tem uma característica. Lá é a terra vermelha, naquela região. Lá tem a terra vermelha. A gente vem aqui para o Planalto Norte, aqui é a bacia sedimentar, aqui a gente tem a terra preta, tem o cascalho amarelo, lá não tem isso aí. Aí você desce para o Vale do Itajaí, em Blumenau, lá tem solo residual do granito, tem um outro lá, solo sedimentar, que é um solo vermelho também, e aí você vai para o litoral, tem 30, 40 metros de solo mole devido à ação de retração e regressão do mar. Então, Santa Catarina é um lugar, é um estado que a formação geológica ela é muito variada. Então, você não tem como ter parâmetros, né? Aí você vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, também é diferente. Você licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo. Agora com o marco do saneamento, você acha que vai dar um boom na engenharia? Cara, eu acho que vai, já passou da hora, né, disso acontecer. Só que, eu repito o que eu falei no início, esse boom na engenharia vai acontecer, mas não vai ser para todo mundo. Vai ser para quem comprovar
que sabe fazer aquele tipo de serviço. Né? O engenheiro sanitarista difere muito da grade de vocês, não? Cara, assim... Porque talvez para esse profissional agora, não sei. É só que na me verdade, engano. é que o que acontece? E agora eu não vou saber dizer, mas eu acho que existe um curso paralelo à engenharia civil que é o engenheiro sanitarista. Né? Porque eu vi bastante projetos, até talvez em razão do marco do saneamento, muitos municípios vão ter que dar uma agilidade para a construção civil, para tudo. Agora vai dar uma... Não, mas isso é bom, isso aí foi importantíssimo. Que foi Eu feito digo isso assim, aí. ó, porque, veja só, você vai ter que colocar o tratamento, né? Você vai ter que arrancar, colocar isso, enterrar. Depois que você enterra, vai vir talvez, opa, vamos fazer um pavimento agora, já que foi feito, vamos deixar bonito. Vem a pavimentação, projeto de pavimentação. Uma coisa Mas leva a vamos outra. fazer o seguinte, agora vamos deixar, já que estamos pavimentando, vamos fazer um projeto de arborismo, vamos fazer algo... Urbanização. Urbanização, uma coisa mais bonita. Você veja só, eu acho que Você vai... movimenta todos os leques da engenharia, né? Mas isso aí, na verdade, já passou de acontecer, porque esse marco de saneamento, além de viabilizar as empresas de engenharia, né, que isso aí vai movimentar a engenharia, vai ajudar muito isso aí no campo da saúde, porque com certeza. muitas doenças que acontecem hoje é pela falta de higiene, pela falta de saneamento, esgoto a céu aberto. Então, isso é uma tecla que a gente já vinha batendo há muito tempo isso aí, né? E agora que saiu isso é importantíssimo, né? Para todas as áreas públicas, na verdade, né? Então, Sim. Além da engenharia, tem questão da saúde pública. Né? Eu ainda não vi esse boom acontecendo, né? Tanto é que o marco de saneamento também, quando a gente passou uma pandemia, talvez isso atrasou um pouquinho. Né? Então a gente não sabe ainda como vai se desenvolver, mas que me representa um mercado aberto para, principalmente para quem está saindo da faculdade, né? Eu digo assim, mesmo não participando diretamente, mas uma empresa ali que participa, então isso vai dar... Mas a engenharia geotécnica, ela está dentro dessa engenharia também. Por quê? Porque não é em todos os lugares que você pode colocar, você pode apoiar uma tubulação. Essas tubulações são pressurizadas, vai ter estações elevatórias. Essas estações elevatórias, se tiver um solo mole, tem que ter uma tensão diferente. Se tiver um solo mais resistente, tem que ter uma tensão diferente. Então, assim, legal. A engenharia geotécnica, ela está relacionada com todas as ordens de engenharia. Né? Não é somente um prédio, uma casa ou um galpão que vai estar relacionado à engenharia geotécnica. Mas esse tipo de análise também a gente já fez, na DRK a gente já fez esse tipo de estudo para empresas de saneamento, porque as tubulações de esgoto elas são pressurizadas, então elas fazem um esforço, né? Então tudo isso é importante. Tem alguma coisa na área assim, que te surpreende ainda até hoje? Cara, o que me surpreende na engenharia geotécnica ou na engenharia? Qualquer caso assim que você fala, nossa, isso aqui você acha que ainda não vai acontecer e você pega umas coisas absurdas aí. Cara, eu tenho um caso recente, que eu achei que uma coisa que não aconteceria comigo e aconteceu. Eu fui contratado, quer dizer, não que não aconteceria, mas que tão recentemente, né? Mas, cara, eu projetei uma contenção de 12 metros de altura. Tá? Uma parede de 12 metros de altura. E a contenção, né? E a contenção. Então, cara gasta dinheiro. Foi, assim, pra mim, a experiência que eu tive ali foi sensacional, foi extraordinário aquele trabalho de engenharia que a gente fez ali naquela contenção. Então, hoje o que mais me surpreende ainda é aquela contenção ali que a gente projetou, que foi um negócio assim espetacular, né? E a parte mais legal de tudo isso foi que a prática comprovou a teoria. Tudo que a gente projetou a gente mediu. Então, ficou todos os parâmetros da engenharia geotécnica coincidiram com o que foi medido dentro na execução da obra daquela contenção. Então, acredito que o que mais me surpreendeu hoje na engenharia foi isso aí. Óbvio que mais claro, né? Que agora, com o avanço da tecnologia, tem vários dispositivos e várias outras técnicas que estão sendo desenvolvidas que vão vir para aprimorar o serviço de engenharia, né? Mas hoje o que mais me chamou a atenção acho que foi esse serviço que eu fiz, porque foi eu que acabei fazendo, então, né, é um serviço de grande importância, né? Se você pensar, são 12 metros
parede de contenção que o cara teve que gastar certo porque teve que gastar, né? Porque ali, na verdade, está sendo construído ainda, né? É um prédio de 24 andares, Então vai ainda ganhar um dinheirinho. Então, eu acredito que esse caso foi o que mais me marcou. Você tem alguma rotina pré-definida? Olha, eu acordo tal hora, eu faço isso? Tem. Ou ainda é meio... Vai levando? Não. Eu preciso ter essa rotina regrada, porque senão eu não consigo fazer nada. Né? Eu só vou ficar trabalhando se eu não tiver uma rotina, né? Então eu tenho ali o meu espaço para eu ir para uma academia, para jogar tênis, para eu me dedicar para eu me dedicar à culinária também. Então, além de me dedicar ao meu trabalho, eu preciso me dedicar, investir em mim também, né? Então sempre tem a gente tem essa rotina. Fazer a manutenção da vida. Isso aí. E tem alguma coisa ainda que é o desafio da vida, um sonho grande? Cara, eu acho que é desenvolver a DRK. O meu maior sonho o meu maior sonho é a minha empresa, né? É fazer ela consolidada no mercado e que ela seja mais para ajudar as pessoas, né? Que eu consiga ajudar as pessoas a resolver os problemas delas. E assim, quando a gente fala em empreendedorismo, né? Você abrir uma empresa focada na tua área, mas o empreendedorismo, as empresas, elas entregam soluções, né? Elas resolvem alguma coisa. Alguma coisa, exatamente. E a empresa, na verdade, nada mais deixa de ser um filho, um querido teu, que você quer que dê certo, né? Exatamente. Uma empresa não vai estar faturando de um dia para o outro. Tem que manter. É um trabalho árduo, resiliência, paciência, no dia a dia, eu reforço levando isso. pancada. Eu reforço isso porque tem muita empresa, né? Quando quer participar da licitação, cara, às vezes abriu uma empresa ali, tá funcionando como MEI, já quer ganhar uma licitação, fica frustrado já na hora que não deu certo a primeira, já desiste. Não pode desistir, né? Não pode desistir. Eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Mas assim, uma coisa ali que eu... Mas será que é porque a pessoa tá acomodado a ver tanta... Porque assim, a internet hoje é um mar de conquista, né? Todo mundo acha que é tão fácil assim, né? Mas não é, né? Cara, mas eu acho que em todas as áreas eu acho que é assim, né? Porque se você for lá e perder na primeira e desistir, você não vai conseguir alcançar teu objetivo. Você veja só, Isso pode ser na internet, pode ser com a tua empresa de engenharia, pode ser com o teu escritório de advocacia, o que você for fazer, se você desistir na primeira e não tentar achar uma solução para vencer aquele problema, isso é muito legal também, tá? Você teve uma barreira no teu trabalho, no teu serviço. Aí você olha, poxa vida, mas como que eu vou resolver isso? Aquela sensação de você resolver aquele problema e conseguir vencer aquilo ali, de você ter desenvolvido algum tipo de ação para resolver aquilo ali, eu acho que é fantástico. E é natural, né? Você vai começar na tua profissão, você está iniciando um negócio novo. Às vezes você vai ter algo que vai te puxar para trás, né? Sim. E a cabeça humana, infelizmente, né? A gente chega no trabalho e você lembra só daquele algo negativo, né? E daqui a pouco você vai no outro dia dar algo negativo. Você tem que tomar muito cuidado de daqui a pouco não ficar só levando o negativo para casa, porque daí você vai ficar pensando a noite inteira. Você tem que começar a lembrar do positivo, porque tem muita coisa positiva que acontece no teu dia. Exatamente. E o erro a gente acaba nunca mais cometendo porque errou, e aquilo ficou marcante, né? Por isso que é importante o erro também. Mas o positivo também tem que levar adiante. Né? Mas eu acho que na verdade, essa questão, o universo conspira. Tanto seja a teu favor ou contra você. O que você desejar vai acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E lembrar, né? Você falou de 10 anos, mas na verdade você está 15 anos. Né? Porque tem você tem 5 anos de estudo para plantar, para daí ter uns 5 anos de movimento, para daí começar a migrar numa consolidação. E aí, quando a pessoa acha que está um pouquinho legal, abre uma empresa para galgar o outro passo. E cara, tem uma situação muito legal que aconteceu quando eu era estagiário.
tava ali fazendo meu estágio obrigatório para me formar, né? E o engenheiro que tava me orientando, né? Inclusive que eu trabalhava na consultoria dele, que hoje é meu amigo, inclusive, e a gente trabalha junto, né? Ele é executor de obras e projetista estrutural, né? E aí ele falou bem assim pra mim quando eu tava lá trabalhando com ele. Ele falou, cara, ele fala bem assim, bicho, você só vai se tornar engenheiro, cara, depois de 10 anos de profissão. Eu falei, porra, cara, não falei nada pra ele na hora, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, pô, bicho, o que esse cara tá vindo me falar, cara? Pô, eu vou me formar daqui 2 meses, eu vou me formar, já vou ser engenheiro, vai me falar que eu vou ser engenheiro só daqui 10 anos? Eu falei, porra, fiquei com aquele negócio na cabeça, né, cara? E ele, não, obviamente, eu não falei nada pra ele na hora, pelo respeito que eu tenho com ele, né? Mas hoje ele sabe disso, porque eu já contei pra ele, e provavelmente ele vai estar assistindo, a gente tá falando isso aqui agora. Mas aí, cara, foi passando os anos, eu pensei, porra, cara, aquilo que ele falou lá realmente é verdade, porque você só vai aprender a ser um profissional depois que você tiver tantos anos dentro do mercado. Você vai ali, obviamente que você tem uma conquista, que é o teu diploma, no caso. Você vai ter essa conquista, porque você batalhou para aquilo. Mas você vai ser reconhecido, você vai ter aquele feeling da tua profissão depois de muitos anos de prática só. E realmente ele tem razão, cara. Hoje eu vejo que ser engenheiro não é somente você estar ali, ter aquele conhecimento teórico, é você planejar as coisas, é você estar no dia a dia, é você tratar bem as pessoas. Começar com um bom dia sempre, né? Exatamente. Cara, você tratar bem as pessoas dentro em qualquer tipo de serviço, mas principalmente nas obras, cara, é primordial. Tomar muito cuidado, né? A gente às vezes acaba... E a política mostra muito bem isso, né? Como é importante você não se queimar com as pessoas. Porque, de certa maneira, nós que somos empresários, nós que somos profissionais autônomos, sempre vamos precisar em algum momento daquela outra pessoa. Então, às vezes, não vai... Isso é batata, tá? Isso e, aí assim, o mundo dá voltas. É o mundo dá voltas, né? Exatamente. Então, às vezes, vale a pena, às vezes, você entrar num atrito desnecessário, uma opinião... Porque, assim, eu tenho minha opinião formada, você tem a tua. Eu não preciso convencê-lo, né? Porque você está vivendo a tua vida, eu estou vivendo a minha vida. Todo mundo vive uma vida só. E cada um vai ter a sua opinião. E, no mais, é isso, né? Como diriam os caras, foda-se a tua opinião, foda-se a minha opinião. É aquela história da verdade absoluta, né? Você tem a tua, eu tenho a minha. Agora, se você invadir esse território, pode... E lembrando que ninguém é especial, né? Eu não faço nada de especial. Tem várias pessoas que fazem o que eu faço, tem várias pessoas que fazem o que você faz. O que ninguém vai conseguir fazer é ser o Jorge, ninguém vai conseguir ser o Kleber. Isso me torna diferencial, isso talvez é o diferencial de cada um. E claro que tem algumas pessoas que conseguem fazer algo um pouquinho mais excepcional. O trabalho em si de todo mundo é repetição, né? Sei lá, exercer, você estudar, para você ser normal como todo mundo faz, né? O diferente é ser, cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa vai ser um jeito. E acho que as coisas vão andar. Então paciência, ter um respeito mútuo. Jorge, estamos chegando ao final do nosso episódio do podcast e eu gostaria que você deixasse aqui um conselho, alguma dica, principalmente para os novos que estão se formando, que vão escolher uma profissão. Os novos que estão se formando é buscar conhecimento. Buscar conhecimento e treinamento. Esse é o ponto do sucesso em qualquer tipo de trabalho. Porque se você entrar no mercado do trabalho às cegas, provavelmente você vai bater na parede. E se você não souber desviar essa parede, ou cortar essa parede, ou achar algum artifício para você conseguir vencer essa parede, vai ser muito difícil. Então, eu acho que principalmente humildade, né? Humildade com as pessoas, respeito e buscar o conhecimento e ter a vontade de buscar a prática, né? Eu acho que com a prática que você vai aperfeiçoar o teu conhecimento. Show. É isso aí. Uma dica super importante. Pessoal, com isso, nós encerramos nosso episódio, né, de Você Licitante, hoje com a presença do Jorge, engenheiro, que trouxe muita coisa interessante, muita coisa específica, então, para vocês terem noção da grandiosidade que é o nosso mundo, tá? Seja nas licitações, seja no mundo corporativo, seja na iniciativa privada, você que é autônomo, empreendedor.
Basta querer e ter resiliência, né? Ficar e batalhar, né? Como todo mundo está fazendo nos dias de hoje. É isso aí. Cara, eu queria mesmo agradecer você pelo convite de estar aqui. Cara, que satisfação imensa estar aqui com você. Você está desenvolvendo esse trabalho e mostrando, passando conhecimento para as pessoas. Acho que passar conhecimento, ele é muito rico, né? Conhecimento, teoria, a gente pode achar em qualquer lugar, mas eu acho que você consegue aperfeiçoar e aprender quando você tem um mestre que está te guiando para o caminho. E eu acho que você é o cara que vai colocar muita gente, muita empresa no caminho íntegro aí, para que possam lucrar aí e colocar empresas boas dentro do setor público, que é isso que falta. Empresas boas dentro do setor público. Isso é uma coisa que falta. Mais uma vez, cara, muito obrigado. Abraço. Valeu.